Olá, meu nome é Alice Cerqueira e hoje eu vim apresentar o meu projeto de iniciação científica que tem como título A Variação Geográfica das Vocalizações de Dominófilos pelzeoni e Dominófilos ambíguos. O meu orientador é o professor Henrique Batalha Filho. E para começar, sabe-se que a comunicação sonora é uma característica que está presente em diversos grupos de animais. E falando especificamente das aves, nós vamos ter dois tipos de sinais acústicos, o chamado e o canto, sendo que o canto ele pode ser aprendido ou inato. Essas características dividem a ordem dos passeriformes em duas subordens, a Passeri e a Tirani, sendo que a Passeri vai possuir um canto aprendido, enquanto a subordem Tirani vai possuir um canto inato ou com aprendizado raro. As espécies nesse trabalho fazem parte da subordem dos Tirani, que é o Taminophilus pelzeoni e o Taminophilus ambiguus. O Taminophilus pelzeoni ele se encontra na Caatinga do Cerrado, enquanto que o Taminophilus ambiguus se encontra na Mata Atlântica. Eles vivem em ambientes com características completamente distintas entre si, e isso será importante mais à frente no trabalho. A variação no canto ela pode ocorrer por duas principais forças: a estocástica, que destaca eventos aleatórios e imprevisíveis, e a determinística, que destaca eventos previsíveis de acordo com o ambiente. Com isso, nós temos a hipótese da adaptação acústica, que define que diferentes ambientes possuem características próprias para a maximização da transmissão sonora. Isso destaca a importância do habitat para selecionar os cantos presentes naquele ambiente. As hipóteses deste trabalho é que vai haver uma variação intra- e interespecífica, que vai haver uma relação negativa entre densidade da vegetação, precipitação, temperatura e frequência, e que vai haver uma relação positiva entre a densidade da vegetação e a duração do canto. Para isso, foram obtidos arquivos dos cantos em plataformas de dados online, que foram triados e selecionados os cantos com a melhor qualidade. Os áudios foram normalizados pelo Adobe Audition. Houve uma mensuração dos parâmetros acústicos pelo Raven Pro, sendo que esses foram os parâmetros temporais e espectrais selecionados, além de análises estatísticas feitas no RStudio. Inicialmente haviam 1078 áudios que passaram por duas triagens, restando ao final 188 áudios. Com esses 188 áudios, foi feita uma análise de componentes principais para agrupar os indivíduos com base em como suas características variam. E apesar de haver uma sobreposição, o que indica uma similaridade entre os dados, há uma divisão clara entre pelzeoni e ambíguos. Os dois primeiros componentes principais explicaram 51,7% da variância. Posteriormente, foi feita uma LDA para identificar as diferenças e maximizá-las. O gráfico de densidade da LD1 mostra uma clara diferença novamente entre pelzeoni e ambíguos, ainda que haja uma sobreposição. Isso indica que o modelo do LDA é eficaz em distinguir os grupos, inclusive em 84,04%. Para demonstrar a dispersão dos dados nos grupos, foi feito um gráfico de box plot, sendo que estes foram os parâmetros mais distintos entre as espécies: o intervalo entre a primeira e a segunda nota, o ritmo e o intervalo entre a nota central e a nota à sua esquerda. Foi utilizado o GLM para testar a hipótese da adaptação acústica. As frequências apresentaram relação negativa para o NDVI, que é a densidade da vegetação, e o ritmo apresentou uma relação negativa tanto com precipitação anual quanto para o NDVI. Para demonstrar a relação entre os parâmetros acústicos e as variáveis climáticas, foi feito um gráfico de dispersão. Os parâmetros ligados com a frequência possuíram uma relação negativa com o NDVI, ou seja, quanto maior a densidade da vegetação, menores as frequências. Já os parâmetros temporais, eles possuíram uma relação positiva com o NDVI. A precipitação, no geral, não teve uma relação definida com os parâmetros espectrais, e os parâmetros temporais houveram uma relação positiva. Com relação à temperatura, também não houve uma clara relação entre o parâmetro espectral, mas os parâmetros temporais eles tiveram uma relação positiva. Com isso, conclui-se que há uma variação no canto das espécies influenciada por fatores determinísticos e também por fatores estocásticos, que há uma clara separação entre as espécies em diversos parâmetros, o que sustenta os seus táxons, e que ainda há uma certa similaridade, o que sugere novos estudos, principalmente nas zonas em que essas espécies aparentam ter uma zona de contato.